Boa noite. Estamos iniciando a aula de DPP do dia 5 de julho de 2021, às 19 horas. Aguardando a entrada dos alunos no presente. Aula 5. Né? Estamos no aguardo.
Boa noite, Narielle. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo sim, graças a Deus. E o senhor? Tudo jóia. Tudo jóia. Narielle, já estou gravando e eu acho que eu vou fazer uma pequena recapitulação daquilo que nós já vimos e já vou dar início, tá? Ok. Então tá bom. Bom, na aula anterior, nós iniciamos com vocês a respeito do capítulo 2 sobre o direito da personalidade, não é isso? E nós afirmamos que o direito da personalidade são valores fundamentais da pessoa, né, que deverão ser o quê? Protegidos por lei, seja no aspecto físico e mental, visando sempre o quê? As garantias individuais de cada um. Ou seja, aqueles que já estão atrelados dentro da nossa Constituição Federal, né, estão exaltados também dentro desse capítulo no Código Civil. Eu vou tentar já apresentar um layout aqui da nossa tela para facilitar esse entendimento aqui. Deixa eu só. Então, como eu falei, tá? O direito de personalidade. Então, são esses valores fundamentais, né, que nós possuímos, né, e que, dentro dessas determinações atribuídas pela lei, eles se tornam o quê? Intransmissível e renunciável a partir do momento que a gente o quê? Venha a nascer com vida. Ou seja, a partir do momento que o indivíduo se torna um sujeito com direitos e deveres, ele adquire essa questão voltada aos seus direitos da personalidade, né, que deve ser devidamente respeitado e não pode ser violado sobre aspecto algum, ok? Então, como determina o artigo 11, né, ele diz que os direitos da personalidade são, então, intransmissíveis, que você não transmite a outro, que é próprio, né, de cada um de nós. Você não renuncia, então ele se torna irrenunciável também essa condição. Então, não poder nem o seu exercício sofrer alguma limitação frente à vontade de qualquer outro indivíduo nesse sentido. Ou seja, essa condição é própria de cada um de nós. Tem que estar devidamente respeitado nesse sentido. Dando sequência nesse sentido, tá? O artigo 2 determina qualquer ameaça que possa sofrer o sujeito frente ao seu direito da personalidade, dizendo o seguinte: pode-se exigir que cesse a ameaça, né, ou a lesão ao direito da personalidade, quer dizer, qualquer forma de ameaça ou prejuízo que a pessoa venha ter sobre o direito da personalidade, né, e além de tudo o que? Pleitear perdas e danos, ou seja, qualquer situação que venha ser infringida sobre o seu direito da personalidade, a pessoa pode solicitar a reparação do dano, seja por danos materiais ou danos morais, né, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Quer dizer, qualquer outro aspecto legal frente a essa questão de exigência de reparação de dano, frente ao seu direito da personalidade, a pessoa pode solicitar isso em lei, seja no aspecto civil, penal, trabalhista, administrativo, seja onde for que for necessária essa reparação desse dano. Então, esse é o artigo 12, determinando dessa forma. Já o parágrafo único dentro do artigo 12, né, ele determina da seguinte forma: em se tratando de mortes da pessoa falecida, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo quem? O cônjuge sobrevivente, né, a pessoa, né, que faz parte do cônjuge do falecido, seja o marido ou o esposo, nesse sentido, ou qualquer parente, seja em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Então, nós vimos na aula passada a contagem de grau referente a esses indivíduos que, né, se apresentam como parente em linha reta ou mesmo colateral. Então, de acordo com a nossa tela, né, o indivíduo que é o falecido ali, né, se a gente for analisar pela linha reta, nós temos primeiramente quem? Os descendentes. E aí os filhos seriam o quê? O descendente em linha reta de primeiro grau, os netos de segundo grau, bisneto terceiro e tataraneto quarto grau. Já na linha, né, reta de ascendência, nós temos os pais do primeiro grau, os avós segundo grau, os bisavós terceiro grau e tataravós quarto grau. A mudança se dá a partir do momento que é feita a contagem de linha colateral, em que analisa sempre quem? Quem é o elo de ligação, né, do indivíduo que representa o parentesco colateral até o indivíduo que está sendo analisado nesse contexto. Então, o irmão, né, em relação ao indivíduo, é parente colateral de segundo grau, porque o elo de ligação entre eles são os pais. Consequentemente, pela ordem sucessória, os sobrinhos passam a ser o quê? Terceiro grau. Já os tios, né, que também é de uma linha colateral, né, referente ao indivíduo, ele passa a ser terceiro grau. Por quê? Porque o elo de ligação entre eles são quem? Os avós.
os avós em relação ao indivíduo falecido, né, o parente, né, em linha reta de segundo grau, o tio passa a ser, o elo de ligação nesse sentido passa a ser terceiro grau. Já os primos, como ordem sucessória, passam de quarto grau. Então, a contagem de grau se dá nesse aspecto em relação aos colaterais. Por quê? Porque sempre analisar sempre quem é o elo de ligação em relação aos parentes colaterais nesse sentido. E, finalizando, né, a aula passada, nós falamos do artigo 13, né, que determina a questão da proteção ao próprio corpo de cada um de nós, sabendo que o corpo faz parte do direito da personalidade e tem que ser devidamente o quê? Respeitado nessa condição. Então, o artigo 13, ele menciona já com uma exceção para quem? Para quem tem essa qualificação por exigência médica, né, que geralmente recai ao médico essa condição. Então, salvo por exigência médica, né, então abre uma exceção ao médico para poder interferir no corpo de alguém, do restante se torna totalmente o quê? Proibitivo. No caso, está dizendo o restante do próprio artigo. É defesa à disposição do próprio corpo, quando em mais o que? Importar diminuição permanente da integridade física. Quer dizer, quando importar alguma diminuição, seja seus membros ou órgãos, ou algo desse sentido, né? Então, essa diminuição permanente da integridade física fica terminantemente proibido para qualquer indivíduo que faça qualquer intervenção nesse sentido, abrindo, obviamente, uma exceção, né, na questão de exigência médica, para poder justamente interferir para tentar salvar a vida de alguém nesse sentido. Ou mesmo contrariar os bons costumes. O mais complicado nesse sentido, né, é você determinar o que é um bom ou mau costume hoje, né, tendo em vista que as mudanças da própria sociedade, né, determina essa variável referente ao que seria determinando como bom ou mau costume. Nota-se que essa situação, né, vai depender muito de indivíduo para indivíduo, né, da forma que ele é educado, na forma como ele tem uma condição cultural um pouco, né, privilegiada para determinar o que poderia ser violada, essa questão do bom ou mau costume em relação ao próprio indivíduo nesse sentido. Então, é uma questão muito subjetivo hoje, né, que a lei hoje deixa um pouco em aberto para determinar o que pode e o que não pode ser violado nesse sentido. Então, foi até aí a nossa última conversa, né, Narielle? Não sei se você tem alguma dúvida a respeito, para a gente poder dar sequência na aula aí. Por mim, tá tranquilo, professor. Tá tranquilinha? Então, tá bom. Então, para dando sequência, vamos falar um pouquinho desse parágrafo único, né? Está dizendo o seguinte: o ato previsto nesse artigo será admitido para fim de transplante, na forma estabelecida em lei especial. Então, para você poder, né, adentrar ou, né, ter alguma situação de violar o corpo de alguém, como foi falado, só por exigência médica, né? Mas também cabe alguma situação em fins de transplante, né? Seja o indivíduo estando falecido, né, que você pode fazer a doação dos órgãos desse sujeito, no caso está falando sobre fins de transplante, ou a pessoa estando viva também. Então, existem alguns critérios que a lei determina, né, para poder fazer alguns procedimentos nesse sentido, né? E isso é estabelecido através de uma lei especial. E essa lei se dá a partir da Lei 9.434, de 97, que vai retratar justamente sobre a lei de doação de órgãos, né? Então, o que podemos dizer referente a isso? Então, eu só mencionei alguns aspectos aqui, para a gente entender um pouquinho esse mecanismo, né, referente ao que é atribuído pelo Código Civil nesse sentido. Então, a Lei 9.434, de 97, que retrata justamente sobre a questão, né, de lei de doação de órgãos, que fala sobre a questão do transplante, que foi mencionado no parágrafo anterior, dizendo o seguinte: órgãos, tecidos e partes do corpo humano podem ser doados para beneficiar a saúde de outra pessoa, desde que o quê? Não cause prejuízo ao organismo do doador. Quer dizer, não pode trazer nenhum malefício à saúde de quem está doando, principalmente quem está doando, né, estando vivo nesse sentido, ok? Então, o transplante é o procedimento cirúrgico da retirada do órgão ou tecido de um indivíduo. Pode ser realizada em uma pessoa em vida ou mesmo morta, né? Para colocar em outro ser humano que necessite dessa doação para viver. Então, é justamente esse aspecto, né, de poder retirar, seja parte do corpo do indivíduo, um órgão de um indivíduo, né, para poder auxiliar o outro nesse sentido aí. Então, o artigo 2º da Lei 9.434, de 97, autoriza a realização do transplante de órgãos
somente em estabelecimento de saúde e médico-cirúrgicas, de remoção e transplante permitidos pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde, ou seja, pelo SUS. Então, existe toda uma análise que é feita justamente para poder o quê? Ter um certo controle, né, do próprio órgão, né, autorizado nesse sentido, no caso do Sistema Único de Saúde, para poder justamente o quê? Não ter nenhuma violência ou algo, né, que viole a própria legitimidade dessa doação também. Então, tudo isso tem que ter um devido controle para não haver nenhuma falha, né, no próprio fiscalização, né, e a questão de segurança também nesse sentido, ok? Então, diz o seguinte: qualquer pessoa tem o direito de atendimento pelo SUS. Além disso, a doação só poderá ser autorizada após a realização de exames e testes para diagnóstico de infecção e infestação no doador. Então, tem que ter o máximo cuidado, né, por critérios bastante rígidos, em critérios de saúde, né, para a manutenção da própria saúde daquele que está doando e aquele que também está recebendo. Então, tudo isso tem que ter o devido controle, né, seja através da fiscalização desses órgãos, né, que é permitido através dessa fiscalização, através da lei e dos órgãos de controle de saúde nesse sentido também, ok? Agora, no aspecto que a gente vai tratar justamente nesse sentido, tá? Então, pode haver duas formas de você poder fazer a doação, seja através da situação mortis causa, ou seja, pós-mortem, quer dizer, após o falecimento do sujeito, ou por doação a casos de intervivos também. Mas vamos falar primeiro nessa mortis causa ou pós-morte, quer dizer, a partir do momento que o doador vem a falecer, tá? Então, o que acontece nesse aspecto? Então, o doador deve o quê? Decidir livremente sobre a sua vontade de realizar a doação. E para isso deve ser bem o quê? Informado. Para que esse direito seja exercido, mesmo após a morte, né, desse sujeito, cabe a quem? Aos familiares saber o desejo do doador e cabe ao potencial doador manifestar e expor essa vontade ainda em vida. Somente com o consentimento dos familiares, a doação de órgãos após a morte poderá ser o quê? Realizada. Então, como foi falado, essa questão da doação, né, mesmo após do falecimento do doador, só é consentida a partir do momento que os familiares autorizam essa realização. Caso contrário, mesmo não se manifesta nesse sentido. Ok? Então, quem pode autorizar essa doação? Bom, está dizendo lá. Os cônjuges e os parentes até o quê? Segundo grau. Então, olha só. Como a gente estava falando agora há pouco, né, na questão de a gente ter uma proteção, né, em relação ao direito da personalidade, em relação, principalmente quando a pessoa está falecida, a lei determinou lá no parágrafo 1 do artigo 12 que poderia ser estendido até quem? Até o parente, seja em linha reta ou colateral, até o quarto grau. Então, lá poderia ser estipulado, né, quem fazia parte desse contexto todo, como foi mostrado na tela anterior. Os filhos, os netos, os bisnetos e até os tataranetos. Então, até o tataraneto que tem essa linhagem até o quarto grau em linha reta, poderia justamente o quê? Ter legitimidade para pleitear alguma forma de indenização ao falecido. Já, né, na questão de ascendência, então vai os pais, os avós, os bisavós e até tataravós, que também tem justamente essa legitimidade para pleitear a indenização do falecido nesse sentido. Já a linha colateral vai a quem? Vai aos irmãos, né, sobrinhos, tios e primos. Então, esses são os indivíduos colocados, né, lá no parágrafo 1 do artigo 12, que determina quem tem essa legitimidade para pleitear alguma forma indenizatória em nome do falecido, né, que venha causar algum dano ao seu direito, à sua personalidade. Já aqui, né, no aspecto da doação de órgãos, já é um pouco mais restrito essa condição, como está colocando lá. Somente quem? O cônjuge, né, que pode dar essa autorização, e os parentes até segundo grau. Então, Narielle, quem poderia, então, né, fazer essa doação em nome desse falecido, de acordo com está estipulado pela Lei 9.484/97? No caso da pessoa falecida, seria os filhos, os netos, os irmãos e os avós, né? Isso Até o aí. que são do E os segundo pais, grau. né? Isso, aham.
Então, pela linha descendente, linha reta, filhos, netos. Pela ascendência, pais e avós. E no colateral, apenas a quem? Apenas os irmãos, né? Então, você vê que é bastante mais restrito essa condição nesse sentido, né? Como o outro era bem mais amplo, e até o quarto, nesse caso especificamente, vai até o segundo, né? Então, como você pode perceber, em algumas situações, a lei ela começa a restringir esse tipo de ação, né, promovendo apenas alguns indivíduos para terem justamente essa certa legitimidade para poder executar alguns atos. Nesse aspecto de doação de órgão para quem já está falecido, existe justamente essa limitação, que vai até parente, seja em linha reta ou colateral, até segundo grau, ou mesmo cônjuge nesse sentido, né? Então, essa é uma das diferenças em relação ao parágrafo 1 do artigo 12, que foi mencionado anteriormente. Só para você ter essa, a gente tem essa ideia, né, de que as coisas podem ser modificadas, né, de acordo com a determinação legal também. Então, nesse aspecto, é isso que a lei determina. Então, nessa condição especificamente, vai dos filhos e netos, que pode fazer essa doação em nome desse falecido, ou meus os pais, ou meus os avós, e na linha colateral apenas os irmãos que têm essa condição, fora o cônjuge, obviamente, que está colocado ali também, ok? Além disso, né, os parentes devem ser o quê? Comunicados. Por que eles devem ser comunicados? Como coloquei lá no entre parênteses, para evitar a comercialização, tá? Então, tudo tem que estar devidamente o quê? Comunicado, né? Tem que ser comunicável essas ações, tem que ser devidamente legalizadas as ações. Por quê? Para evitar qualquer comércio no câmbio negro, vamos dizer assim, né? O comércio ilegal, vamos dizer assim, tá? Então, para evitar qualquer situação de irregularidade, né? Ou seja, contrabando, seja qualquer coisa nesse sentido, tá? É proibitivo. Então, como está falando a lei, é lei de doação, não pode haver nenhuma forma de comercialização. Senão vai ficar uma coisa muito perigosa, né? Imagina, você passando na rua, alguém olha assim, essa pessoa deve ter um rim bacana, vamos fazer uma proposta para ela, né? Então, isso é proibitivo, tá? A lei não determina nenhuma forma de comércio em relação à questão de órgãos, né? Porque senão seria uma injustiça muito grande. Imagina que não tem condições de adquirir, por exemplo, né? Então, essa pessoa poderia passar por situações bastante, além de constrangedora, né, de riscos também em relação à sua sobrevivência. Então, para evitar isso, a própria lei já determina, é doação, tá? Sem ver qualquer situação de renda ou, vamos dizer assim, né, de valor, né, para ser estipulado na questão do órgão de algum indivíduo nesse sentido. Ok? E ainda mais, né, essas observações. No caso de incapaz, ambos os pais, os responsáveis legais, devem o quê? Autorizar. Então, nessa condição, os pais devem, né, dar essa autorização para fazer a doação. Então, imagine, se um pai concede, o outro não, realiza ou não essa doação? O que você acha? Acho que não, né? Porque no caso, se for o caso do filho, os dois são responsáveis. Essa é a condição. Então, a lei é bem clara, né? Tem que ser ambos os pais, né? Tem que ser os dois. Caso contrário, a não ser que não tenha o outro, vamos dizer assim, né? Mas, caso contrário, se existe a figura dos pais, então os dois devem conceder. Se um concorda, o outro não, não é realizada a doação nesse sentido, como está determinado pela lei nesse caso, tá? Lá ainda diz, a morte cerebral deve ser o quê? Comprovado por meio de exames feitos por médicos, né? Desculpa, né? É isso mesmo, né? A morte cerebral deve ser comprovada por meio de exames feitos por médicos que não são da equipe de transplante, para ter a maior o quê? Maior lisura referente a isso, né? Para ninguém, como foi falado, ninguém tirar proveito, né? Ninguém ter bônus referente a essa situação. Não, a coisa tem que ser isenta, né? Só pode ser realizado de acordo com a vontade legal. Caso contrário, não é permitida essa situação. Então, são alguns aspectos, né, de forma de doação para quem está, né, falecido. E geralmente isso acontece quando ocorre o quê? A morte cerebral do indivíduo, né? Porque o restante do corpo está justamente o quê? Está em funcionamento, né? Seja mantido por aparelhos, né, nessa condição,
E, nesse caso, as equipes de transplante entram em contato com os familiares para poder justamente realizar esse tipo de procedimento. Caso contrário, uma vez que não se autoriza, não se faz também, né? Então, são alguns dos aspectos que a lei determina dessa forma aí, ok? Então, essa é frente ao indivíduo quando está falecido. Agora, também existe uma outra forma de doação quando a pessoa está viva também, tá? E aí existem alguns aspectos mais específicos para essa forma de doação. Então, diz lá, para doar órgãos e tecidos em vida, é preciso que o doador tenha o quê? Compatibilidade com o paciente, que receberá o quê? A doação. Boas condições de saúde e tenha parentesco até o quê? Quarto grau familiar ou ser casado com a pessoa. Se não existir vínculos, a doação só poderá ser realizada mediante o quê? Ordem judicial, tá? Então, essa também, como está falando, até quarto grau familiar. Então, você pode doar até o quarto grau dos seus o quê? Dos seus parentescos. Então, foi colocado naquela linha que foi colocado lá no slide anterior, dentro da questão da doação, porque isso é mais a questão de compatibilidade, né, que se dá referente à doação dos órgãos de um para o outro, nesse sentido, para não ter nenhuma forma de rejeição, né. Então, nesse caso, poderá ser feito dessa forma também. Condições da doação. Não pode haver qualquer condição que afete o quê? A saúde física ou mental. Então, não pode haver nem mutilação, nem deformação. Então, imagina o seguinte, como exemplo, né, vamos supor, uma pessoa que tem, né, os órgãos da visão em perfeito estado, né, os dois olhos funcionando perfeitamente em termos de visão. E aí ele tem um parente próximo, né, ou seja, um filho, vamos dizer assim, que de repente ele é cego. Será que é possível ele fazer a doação de alguma, vamos supor, da sua córnea para esse filho nesse sentido? O que você acha, Mariana? Acho que não. E não há mesmo. Por quê? Porque, como está dizendo a lei, não pode haver nenhuma mutilação, não pode ter nenhuma deformação. Por mais que a pessoa tenha boa vontade, que mais que tenha compatibilidade, né? Mas eu tenho um, ainda posso enxergar com o outro. Nisso você está trazendo o quê? Uma deformação, né, para a própria pessoa nesse sentido. E a lei, nesse caso, se torna proibitivo. Então, a pessoa, de repente, está com uns 10 dedos na mão, né, nas mãos, né? E, de repente, tem um parente próximo que não tem nenhum dos dedos. Eu posso doar um dedinho, só para auxiliar ele nesse sentido. A lei se torna proibido para ele nesse sentido. Por quê? Porque vai trazer justamente o quê? Uma mutilação. Ninguém pode sofrer um dano em relação ao outro nesse sentido, a não ser que a pessoa consiga sobreviver com aquilo que ele já possui. Por exemplo, órgãos duplos. Então, ele tem, né, 2 rins. Então, assim, ao fazer os testes, né, os exames nesse sentido, o médico, ao constatar que a pessoa consiga sobreviver com um dos rins, o outro poderá ser feita essa doação. Tá? Então, nesse caso, a lei permite, porque a pessoa em si, o indivíduo em si, consegue sobreviver com um desses, né, rins. A mesma coisa acontece com o pulmão. Se ele conseguir sobreviver com um dos pulmões e quiser poder fazer essa doação ao outro que tem essa compatibilidade, é permitido também nesse aspecto. Tá? Como órgãos regenerados, como o fígado, por exemplo, também, né? É plausível que o fígado volta, uma vez que você pode arrancar um determinado parte do rim, né, ele pode, né, voltar a regenerar, né? Então é cabível a pessoa poder sobreviver, mesmo que for arrancado parte do seu rim e ser doado para outro nesse sentido, né? Agora, se o médico constatar que realmente não há condições da pessoa ter essa sobrevivência, né, por mais que ele tente, aí nesse caso não é permitido fazer essa forma de doação. Uma outra coisa que se torna impeditivo também é em relação a quem? A grávidas, né? Que elas não podem doar órgãos somente o quê? Medula óssea, caso ainda o quê? Não afetar a própria saúde do feto. Então, são algumas limitações frente, né, que a lei determina em casos de doação, né? Como foi colocado lá no parágrafo único, né? Que essa é a forma estabelecida através dessa lei especial determinando essa questão da doação de órgãos nesse sentido. Ok? Alguma dúvida aí, Nariane? Então? Não, professor. Tá tranquilo.
Então, tá bom. Vamos dar prosseguimento, então. No próximo slide, né, está dizendo lá no artigo 14 agora, tá? É válida com objetivo científico ou altruístico o quê? A disposição gratuita do próprio corpo, seja no todo ou em parte, para depois da morte. Essa questão, colocada nesse artigo, propriamente dito, tá? Ele é para fins do quê? Para fins de estudo, tá? Então, essas faculdades de saúde, né, seja medicina, sei lá, fisioterapia, próprio odonto, né, na área de saúde, né, essa parte mais geral na parte de saúde, tá? Existe essa questão de você poder até doar seu próprio corpo a fim de estudo, né? Isso a lei permite, desde que você realmente, né, faça essa autorização para esse fim, tá? Geralmente isso acontece mais com pessoas indigentes, né? Geralmente são pessoas que não têm nenhum laço de parentesco ou não tenha, né, alguma afinidade com a sociedade em qual ele se encontrava, algo do gênero nesse sentido. Então, geralmente são essas pessoas indigentes. Para ter essa condição dessas pessoas indigentes, lógico que é necessário também uma autorização judicial para isso ocorrer, tá? No caso contrário, você, como pessoa física, pode fazer essa doação também para fins de estudo, como está colocando lá, é válido com objetivo científico ou altruístico, do altruístico quer dizer, a fim de doação nesse sentido, né? A disposição gratuita do próprio corpo, né? Seja no todo ou em parte, você pode, não precisa ser né, a totalidade do seu corpo, pode ser parte dele também. Sempre o quê? Para depois da morte, então para fim de estudo nesse sentido. Então, essa é uma configuração que foi estabelecida em lei de acordo com esse artigo 14, que está colocado ali. Só que isso também, né, existe uma limitação. Em que sentido? Não está dizendo parágrafo único. O ato de disposição pode ser o quê? Livremente revogado a qualquer tempo. Ah, eu fiz a doação, né? Eu pelo menos manifestei esse ato de doação. Mas de repente você se arrepende, né? Isso pode ser revogado. Não há nenhuma forma de impedir justamente essa sua revogação, vamos dizer assim, né, dessa sua condição que, não quero mais ser doador, sem problema nenhum. Tá? Isso tem que ser um ato espontâneo, tem que ser um ato livre de cada um de nós. Né? Se a pessoa se sentir que não é, né, algo que vai lhe trazer alguma condição de, sei lá, de bem-estar ou algo do gênero, pouco importa. Como foi falado, é uma questão muito subjetiva, isso vai de cada um. Né? E pode ser revogado a qualquer tempo também. E finalizando essa parte voltada à proteção ao corpo do sujeito, diz lá: ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Perceba que toda vez que há uma questão de cirurgia, né, a um indivíduo, todo médico ou todo hospital, no caso, ele pede sempre o quê? A autorização do próprio quem? Do próprio paciente. Para justamente o quê? Ter essa condição de poder manusear o corpo de outro, nesse sentido. Ainda mais com trazer algum risco de vida a esse sujeito, tá? Então, qualquer profissional da área de saúde, né, seja o médico ou outro, né, que ali se encontra, ele solicita justamente essa autorização. Por mais que a pessoa realmente precise, né, para fazer esse tipo de intervenção, né, mesmo assim o médico, para se precaver, ele pede, ele solicita justamente o quê? Essa autorização, porque como foi falado, o corpo de cada um de nós é inviolável. Ninguém pode submeter algo, né, contrário à sua própria vontade nesse sentido. Quanto mais, né, se manuseando o próprio corpo do sujeito. Então, essa é uma condição, né, que é próprio, né, referente ao direito da sua personalidade. Ou seja, o corpo do indivíduo faz parte sobre o direito da personalidade de cada um de nós e deve estar o quê? Devidamente respeitado nesse sentido. Ok? Alguma dúvida aí? Não, professor. Tá tranquilinha? Tá sim. Maravilha. Eu vou tentar passar. Vamos ver se tem mais algum slide aqui. Aqui, acho que acabou. Eu vou tentar passar numa outra. Só um momentinho só, tá, Nariela? Vou ver se eu consigo passar um outro slide aqui.
para a gente dar continuidade à nossa aula de hoje, tá? Só um pouquinho só, para eu poder me localizar aqui. Vamos ver se eu consigo aqui agora. Vamos ver se eu consigo parar aqui. Parar essa. E passar uma outra aqui. Mas não abriu. Apareceu para você direito ao nome? Sim. Ah, maravilha. Então é esse aqui. Então esse aqui também faz parte da personalidade, tá? Então essa aqui é uma outra qualificação sobre o direito de personalidade referente à questão do nome da pessoa, tá? Então o nome também é uma outra qualidade, né, que faz parte do direito da personalidade, que você tem que estar aqui devidamente respeitado. Então ninguém pode, né, criar nenhuma situação vexatória pelo nome que a pessoa possui. Então essa é uma outra, né, situação que tem que ser devidamente o quê? Respeitado de acordo com a nossa legislação. Mas o que é o nome propriamente dito? Tá? O que ele significa? Então está colocado lá, o nome então é um sinal exterior de identificação da pessoa junto ao quê? A família a qual ele pertence e perante a própria sociedade a qual ele, né, ele se encontra ali. Então, de acordo com o artigo 12, toda pessoa tem direito ao nome, então compreendidos o prenome e o próprio sobrenome. Então, existem algumas denominações que são próprios do indivíduo, tá? Que é relacionado ao próprio nome nessa condição. Como está colocado lá, o prenome, né, e o sobrenome. Então, eu coloquei logo abaixo essas denominações para a gente entender um pouquinho, né, os seus significados. Então, diz lá, o prenome, né? Então, o prenome nada mais é que o quê? O nome do indivíduo, né? É o primeiro nome, que identifica a própria pessoa. Então, no meu caso, Marcelo, você, Narielle, né? O João, a Maria, etc. Então, esse é um sinal que vem o quê? Identificar a própria pessoa, tá? Então, identifica o indivíduo nesse sentido. Então, é o primeiro nome dele, tá? É o nome que vai o quê? Vai identificá-lo nesse sentido. Então, é o prenome, tá? Além do prenome, nós temos também o chamado patronímico. É um nome bacana agora para você entender, tá? O que é o patronímico? É o próprio sobrenome, tá? O nome de família, vai identificar a pessoa na família com a qual ele pertence. Então, no meu caso, né? Gasparini, Alves da Silva, né, no caso de você. Aliás, qual será que é o sobrenome mais comum que nós temos aqui no nosso país? Você sabe ou não? Não, professor, não faço ideia, mas a gente vê bastante. Alves, Silva, é um nome bem comum. Bem mais comum, né? Principalmente o Silva, né? A gente vê bastante por aí, né? Que é da linhagem de Portugal, na verdade, né? Mas é difícil a gente prever. Eu também acho também que é assim. Uma vez fizeram uma pesquisa e deu Carvalho, mas eu achei muito não tão comum como o Silva, eu acho. Eu achava que poderia ser Silva, né? Como tem Souza também, né? Gomes, etc, etc, tá? Mas isso é porque o nosso lado do parentesco de Portugal é muito mais próximo, né? Então é muito mais
se torna um pouco maior nesse sentido também, tá? Mas só para entender, então, patronímico é o sobrenome, tá bom? Já o agnome é um sinal, como está colocado lá, é um sinal distintivo para o quê? Diferenciar parentes com o mesmo nome, tá? Como assim? Então, de repente, Marcelo Gasparini. De repente, eu coloco lá o meu filho, Marcelo Gasparini, filho. Então, o filho nada mais é o que? Conhecido como agnome. Marcelo Gasparini Júnior. Então, o Júnior também é o que? É o agnome. Neto, sobrinho, primeiro, segundo. Então, esse sinal distintivo para diferenciar parentes com o mesmo nome é conhecido como agnome. Tá ok? Então, são coisas assim, para a gente poder entender essas denominações que são voltadas ao nome. Além disso, nós temos chamado também o pseudônimo, que é um apelido vulgar, nome artístico, vulgo, né, no jargão policial, de repente. Então, o cara, né, chama lá, sei lá, como é que ele é conhecido no mundo artístico? Vamos falar o nome de um artista aí que, né, popularmente, vamos supor, Chororó, né? O nome de nascimento dele, de batismo, é totalmente diferente desse apelido como ele é conhecido, né? A própria Xuxa, vamos dizer assim, o nome dela é Maria das Graças, né? E ela incorporou, né, o nome artístico dela como Xuxa. Então ele pode ser até incorporado no próprio nome também, né? E tem que ser devidamente respeitado. Né? Uma vez que registrada essa condição, né, a pessoa se torna tão conhecida pelo apelido que ela tem, isso pode se tornar até o quê? Né, incorporado ao próprio nome da pessoa. Isso pode ser devidamente o quê? Registrado. Então tem que dar o mesmo respeito que a pessoa tem em relação ao nome, ao apelido que ela possui também, porque ela se torna mais conhecida referente ao apelido que ela possui do que o próprio nome que ela tem também, com o nome de batismo, vamos dizer assim. Tá? Existe também um apelido íntimo, né, que isso é só em relação aos casais, geralmente, né, os familiares internamente, né, isso é conhecido como hipocorístico, tá? Então, todos aqueles indivíduos que tiverem alguma relação mais íntima, né, através do nome, que é o apelido que ele possui, ele vai ter o conhecido como hipocorístico nesse sentido. E existe também outra denominação chamada homonímia. São aquelas pessoas que apresentam o quê? Nomes iguais. Então, por exemplo, João da Silva. Imagina quantos milhões de pessoas não chamam João da Silva. Nada mais é do que o quê? São homônimos, né? Então, isso é homonímia. São pessoas que possuem o mesmo nome, tanto nome como sobrenome, nesse sentido, né? Maria da Silva, imagina, né? Tanta gente que pode ter esse nome, são os homônimos que nós chamamos. Então, são algumas denominações, né, que estão voltadas ao próprio nome do sujeito nesse sentido, né, e que tem a sua devida, vamos dizer assim, respeitabilidade pela lei que deve ser seguida nesse sentido, ok? Então, são algumas características voltadas ao nome nessa condição. Além disso, diz lá no artigo 17, tá? O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que o quê? A exponham ao desprezo público, ainda quando o quê? Não haja intenção difamatória. Então, essa questão do nome é tão importante, não ter nenhum desrespeito a ela, né? Mesmo que a pessoa utilize elas de uma forma que não queira o quê? Difamá-la. Então, imagina o seguinte, a pessoa, né, de repente coloque geralmente a gente vê isso em praça pública, né, aqueles cartazes, né, dizendo, né, a representação do amor que uma pessoa sente por outra, vamos dizer assim, né. Hoje os meios sociais, né, que a gente tem também, né, então, de repente, isso pode se tornar público, e de repente a pessoa pode se sentir constrangida, né? Pode se sentir, né, violada nessa condição. Por mais que a outra pessoa, ao publicar aquele sentimento que ela sente por outra, né, demonstrando um amor que tem por outra, algo do gênero, né, não tem nenhuma conotação de difamação, mas a pessoa pode se sentir constrangida, pode se sentir uma situação vexatória, né, ser ridicularizada. E isso a gente tem que tomar um cuidado, né, porque isso pode o quê? Ocasionar um dano ao seu direito da personalidade, principalmente quando envolve o nome da pessoa. Então, essas são situações, né, que às vezes a gente não tem essa percepção. Ah, eu só estou brincando, eu só estou, né,
uma situação que não vai causar nenhum dano maior à pessoa nesse sentido. Mas, de repente, internamente, essa pessoa pode se sentir, né, violada. E, nesse sentido, ela pode ter, como foi falado lá no artigo 12, né, a pessoa tem o direito à reparação do dano causado a ela nesse sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado naquilo que a gente publica contra a outra pessoa, principalmente que a gente está envolvendo o nome dela, né? Como está dizendo a lei ali, mesmo que a gente não tenha nenhuma intenção difamatória, porém, isso pode ocasionar algum dano à pessoa, ela se sentir prejudicada, né? A gente não sabe quais são as reações das pessoas. Isso mexe com muito o íntimo de cada um de nós, né? E a gente tem que saber justamente até onde a gente pode, dentro desses limites, poder atuar frente a essas ações que a gente promove contra outro indivíduo também. Então, essa é uma das considerações que tem que ser devidamente o quê? Analisadas e verificar se realmente não ultrapassou tais limitações nesse sentido. Ok? Artigo 18. Diz lá, sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Piorou, né? Por quê? Porque nessa condição, né, se a gente, mesmo que não tenha intenção difamatória, pode ainda, né, ter que reparar algum dano, imagina tirar proveito disso em termos de fins financeiros ou de acordo com o que está colocando lá, em propagandas comerciais. Quer dizer, tirar algum proveito, né, de ordem financeira em nome de outra pessoa. Então, se a gente não tiver a devida autorização dessa pessoa para utilizar o nome dela para fim de propaganda comercial, do contrário, deverá responder por algum dano para essa pessoa, né? A lei vai exigir essa reparação desse dano, sim, senhor. Tá? Então, uma outra configuração, né, tem que ser devidamente o quê? Analisado, né, e autorizado pela própria pessoa. Caso contrário, se torna o quê? Proibitivo, né? Se torna proibido. Não se pode utilizar nenhuma situação contrária à vontade da pessoa, ainda mais, né, tirar algum proveito comercial dela nesse sentido. Então, a lei vai punir nessa condição também. E no artigo 19 diz o seguinte: o pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da proteção que se dá ao nome. Como eu falei agora há pouco, né, o próprio apelido que a pessoa é conhecida, né, publicamente, né, dentro da sociedade, tem o devido respeito que tem que ter em relação ao nome que ela possui, porque ela se torna tão conhecida, tão famosa em relação ao apelido que ela tem, que pode ser incorporado ao nome e deve se prestar também o quê? O devido respeito nesse sentido, como está colocado ali agora. Então, se alguém utilizar o apelido da pessoa para uma situação vexatória ou ridicularizar a pessoa nesse sentido, ela pode ficar à mercê de sofrer o quê? Uma ação contra ela, né? E ela terá que fazer o devido reparo, né, do dano causado à pessoa nesse sentido. Então, a gente tem que tomar, como eu falei agora há pouco, a gente utiliza muitos meios sociais, né, os WhatsApp da vida, Facebook, algo do gênero, né, Instagram, né, e de repente a gente pode criar uma situação, né, contrária que a gente gostaria, na verdade, né, trazendo algum dano à pessoa pela a má utilização do nome dessa pessoa, né, nesse sentido. E aí, se a pessoa se sentir lesada ou prejudicada, ela pode solicitar a reparação do dano causado a ela nessa condição, amparado por lei, como a gente está analisando nos artigos aqui agora. Tá ok? Então, são algumas considerações que a gente tem que tomar cuidado para justamente não trazer nenhum malefício à nossa condição, né, ao propagar o nome de alguém sem a devida autorização para isso. Isso também vale também não só para o nome da pessoa, mas também para a imagem dela também, vamos dizer no próximo artigo, né? Então, o direito de imagem também faz parte do direito da personalidade. O que determina essa questão? Está dizendo lá, sobre o direito de imagem, a Constituição prevê que é crime e o Código Civil afirma que cabe indenização à exposição indevida, ou seja, sem autorização da pessoa. Para isso, não necessita o quê? A imagem violar a intimidade ou a honra da pessoa, bastando que seja o quê? Publicada sem a sua devida o quê? Autorização. Então, como foi falado agora há pouco, se em relação ao nome já existe todo esse procedimento de limitação, né, sem a devida a limitação em relação à divulgação do nome da pessoa sem a devida autorização da própria, em relação à imagem da mesma forma. Então, tem que haver a
a concessão, quer dizer, tem que ser concedida essa autorização da divulgação de imagem de alguém. Caso contrário, se a pessoa se utilizar de uma forma inadequada a imagem de alguém, ela pode responder até por um crime, como está colocado ali agora há pouco, também na nossa legislação aqui, né? Então, o direito de proteção à imagem da pessoa somente com a devida o quê? Autorização do próprio indivíduo. Sem ela, a gente corre o risco de responder por isso, tá? Agora, existem situações que independem da vontade da pessoa para a gente poder divulgar a imagem de alguém. Então, existem algumas exceções também que está previsto dentro da nossa legislação. Em que momento são essas? Como está dizendo logo abaixo. Então, diz assim, a divulgação da imagem da pessoa poderá ser, então, né, publicada sem a necessidade da sua anuência, quer dizer, sem a sua autorização. Quando? Quando se tratar de pessoa conhecida, ou seja, notória, famosa, em que a divulgação da sua imagem esteja o quê? Relacionada ao evento, ou à programação de sua o quê? Atividade. Por exemplo, um comício em palanque pelo político, onde esse não poderá alegar ofensa à sua imagem, haja visto que sua divulgação está relacionada ao quê? Ao próprio evento ao qual ele está fazendo parte. Então, se a pessoa está no palanque, né, fazendo seus discursos, né, falando, sei lá, né, divulgando a sua publicidade em termos de política, e alguém está filmando ou está fazendo a sua devida divulgação nesse sentido, esse indivíduo não pode alegar ofensa ao direito de imagem, né? Por quê? Porque faz parte do contexto, né? É um ato público nessa condição. Então, independe da vontade da pessoa, a sua imagem poderá ser divulgada sem qualquer constrangimento nesse sentido, tá? Por mais que a abobrinha ele esteja falando, poderá ser divulgado sem problema nenhum, ok? Uma outra condição, né? Diz lá, quando necessários o quê? A administração da justiça ou a manutenção da ordem ou segurança pública, em que o interesse público pode o quê? Prevalecer sobre o interesse particular. Exemplo, cartaz procurado pela polícia, registro da pessoa na Secretaria de Segurança Pública. Então, nenhum indivíduo que é procurado pela polícia pode alegar ofensa de imagem porque está sendo justamente divulgada a sua imagem nesse sentido. Não, é uma questão de segurança pública, né? Então, a questão do interesse público, nesse caso, prevalece sobre o interesse particular, porque é uma questão do quê? De segurança, uma questão de segurança pública nessa condição. Uma outra situação, quando se trata de uma obrigação compulsória para a identificação da pessoa junto à sociedade, exemplo, carteira de identidade, carteira de motorista. Então, essas são situações, né, compulsórias, ou seja, obrigatórias. Não tem como fugir. Então, a própria termo da carteira de identidade, para você identificar o indivíduo. Então, a pessoa não pode alegar, eu não quero que divulgue minha foto na carteira. Não. É uma questão de também o quê? De proteção ao direito público nessa situação, né? Que tem que ser devidamente o quê? Respeitado, tá? Então, independe da vontade da pessoa. Outra, quando a pessoa faz parte de um cenário, não sendo o indivíduo objeto da imagem, pois se pretende demonstrar o fato, não a pessoa que integra o quê? A cena. Exemplo, passar ao acaso em frente à câmera sobre uma reportagem jornalística, sendo que o indivíduo não fazia parte do contexto, não podendo, então, alegar ofensa ao seu direito de imagem. Então, essa condição, por exemplo, tá? A ideia não era divulgar o indivíduo propriamente dito, tá? A questão era mostrar todo um contexto, todo um fato que estava lá sendo, né, sendo analisado por uma reportagem jornalística, algo do gênero nesse sentido. Se a pessoa passou na frente da câmera por um acaso, o problema é dele, porque o foco não era o indivíduo propriamente dito, e sim o quê? A ideia, é sempre o quê? O fato, né, o cenário, entendeu? Então, toda essa é a condição. Se o indivíduo passou e se sentiu lesado referente a isso, o problema é dele, tá? Então, isso independe da vontade da pessoa também. Então, essas são as considerações de anuência, né? Independe da vontade da autorização da pessoa, porque são situações, né, que a lei, nesse caso, abre justamente essas exceções para poder divulgar a imagem de um indivíduo, não respeitando justamente o seu direito da personalidade nessa condição. Do mais, tudo se torna o quê? Proibitivo. Por exemplo, o artigo 20, né, que a gente está mencionando, né, a primeira parte traz justamente o quê? Essas exceções que eu falei agora há pouco. Então, a própria palavra salvo já determina essa questão da exceção. Então, diz lá,
salvo se autorizados, ou se necessário, a administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, né, nesse caso, independe da vontade da pessoa. Agora, os demais, não. Tudo se torna o quê? Só com a devida autorização. Como diz lá, a divulgação de escritos, né? O que seria essa transmissão de escritos? Por exemplo, os acadêmicos, né, que vão fazer um trabalho escrito, por exemplo, tá? E de repente ele capta a ideia de um autor. Para poder justamente ter a autorização desse trabalho escrito, desse autor, ou ele solicita a autorização dessa pessoa, ou ele menciona, né, coloca aquela obra, cite, não sei o que, né, que está justamente nas aulas de metodologia. Caso contrário, se a pessoa não usurpar da ideia desse escritor, o que acontece? Essa pessoa pode responder por um plágio, e plágio é crime, tá? Então, ou cita quem é o autor da frase, o autor do texto, ou algo do gênero, né? Ou solicita a própria autorização da pessoa poder utilizar nesse sentido. Caso contrário, tá? A pessoa poderá responder por um crime chamado de plágio, e ele vai ter que arcar com as consequências desse ato, né? Então, essa é a questão, a divulgação de escrito é justamente isso. A transmissão da palavra, por exemplo, eu estou dando uma aula aqui para vocês. Aí, de repente, professor, posso gravar a sua aula? Pode se autorizar, porque isso aqui é um direito autoral também, né? Oralidade, isso que eu estou transmitindo para vocês aqui, né? É um trabalho também, né? É um direito autoral meu, nesse caso, tá? Então, só com a devida permissão, caso contrário, a pessoa também poderá responder por um crime nessa condição. Às vezes a gente não tem nem ideia, né? Às vezes está gravando algo do gênero, mas se não tiver, ainda mais se for publicado depois. Aí já fica realmente configurada né, a utilização de um direito autoral, vamos dizer assim, né, para fins próprios, que não é permitida por lei nesse sentido, tá? Então, a transmissão da palavra ou a publicação, a exposição ou utilização da imagem de uma pessoa poderão ser o quê? Proibidas, seja a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se atingir o quê? A honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinar, pior ainda, a fins comerciais, alguém tirar proveito disso ainda, né? Então, são algumas situações, né, que se tornam proibitivas, tá? Em relação à imagem da pessoa. Parágrafo único. Em se tratando de morto ou de ausente, são parte legítima para requerer essa proteção quem? O cônjuge sobrevivente, né? Os ascendentes e os descendentes. Nesse caso, não tem número de grau, não. Então, está aberto para qualquer um desses indivíduos aí. E para finalizar esse capítulo, diz lá, artigo 21. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a essa norma. Então, essa questão da privacidade tem que estar devidamente respeitado, né? Então, não adianta o paparazzo, né, sei lá, algum fã de algum indivíduo ir lá, infiltrar na casa do ator, do famoso, sei lá quem, ir lá tirar uma foto do cara lá dentro da casa dele. Então, isso é violação de privacidade. E a pessoa pode responder por crime nesse sentido, tá? Então, são situações que a própria lei determina justamente o quê? O respeito aos direitos da personalidade, que envolve, nesse caso, nós colocamos agora há pouco, né? O corpo da pessoa em si, né? O direito ao nome, né? O nome da pessoa também tem que estar devidamente respeitado. O direito à imagem dele também, né? Então, são situações que cabe justamente o quê? Né? O divide limite para poder justamente o quê? Ter, né, a consciência de não violar essas particularidades que fazem parte do direito da personalidade. E aí, Narielle, você tem alguma dúvida a respeito? Não, professor, tá tudo tranquilo. Ficou ok? Tudo ok, aham. Então, com isso, nós finalizamos, então, esses capítulos, tá? Então, no capítulo 1, com esse agora, o capítulo 2, e o capítulo 3, daquela relação da ausência, daquelas três fases que eu falei para vocês também, da ausência presumida, da ausência declarada e da morte presumida, né, que vai do artigo 22 até o artigo 39, ok? Então, Ok. nossa próxima avaliação, né, que eu vou deixar já em aberto, não sei se você tem alguma dúvida ou não,
mas eu já quero deixar em aberto para essa semana, para vocês já desenvolverem a nossa segunda avaliação. Tá ok ou não? Tudo bem? Tudo sim, professor. Então vai do artigo 1º até na verdade, né, oficialmente do artigo 1º até o artigo 39, sabendo que o artigo 22 é o 39, são só aquelas três resuminhos lá da ausência que eu passei para vocês já também, tá? Do restante está dentro dos artigos e do texto que eu já, né, dos vídeos também, né, que eu já passei para vocês no CIGAR nessa condição. Bom, é isso. Se você não tem nenhuma dúvida, não tem nada a questionar, eu dou por encerrado a aula de hoje. Tá tranquilinha? Tá sim, eu achei tranquilo para entender esses artigos. Então, tá bom. Então, eu agradeço, né, pela aula de hoje, né, sua presença. Desejo, então, uma boa semana, muita saúde, e eu vou deixar já em aberto, né, naquele mesmo esqueminha, né, vai ser 10 questões objetivas, ok? 4 tentativas também, para vocês terem esse tempo, né, a partir de amanhã eu já coloco, né, as questões, né, para vocês já desenvolver até domingo, vamos dizer assim, né, fazer com bastante calma e bastante tranquilidade essas questões voltadas nesse módulo 2 aqui que nós estamos desenvolvendo com vocês. Ok? Ok. Então, um abraço, boa noite e até a próxima. Boa noite, professor. Boa Até prova a para próxima vocês. semana. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.